Fala galera, bem-vindo ao canal do Shadow Dale. E este vídeo é para quem tem a seguinte dúvida: para que servem essas cintas? Me acompanhe que eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Até ontem, quando eu comecei a pensar nesse vídeo, eu não prestava muita atenção nisso não, viu? Como tem muita coisa para falar, eu fiz um roteiro e é o primeiro desse tipo que eu faço nesse canal. A primeira tentativa de gravar esse vídeo resultou num conteúdo de 45 minutos. Por isso eu vou tentar ler mais o roteiro que eu fiz para tentar fazer um conteúdo mais curto sem perder nenhuma informação, beleza? Bem, para quem acompanha a WWE e o mundo do wrestling, sabe que existem campeões, o campeão universal, o campeão de duplas, a campeã feminina, e esses superstars levam consigo um cinturão, o cinturão de campeão. Eu acho que a tradução ficou ruim, porque a tradução mostra cinta e não cinturão, mas se eu falar qualquer um desses termos, eu tô falando na mesma coisa, beleza? E aqui eu já deixo a primeira dica sobre as cintas. Só existe um campeão, por isso as cintas devem ir para o seu melhor ou para os seus melhores lutadores. Então escolha bem aqueles lutadores em que vocês vão colocar as cintas, beleza? No fim, para que diabos elas servem? As cintas dão benefícios adicionais além dos treinadores e dos técnicos. Mas diferente dos técnicos e dos treinadores, que a gente troca toda hora, essas cintas têm um custo alto de 5.000 moedas. E a gente vai ver que isso é bastante moeda. E são moedas específicas. Então quando eu começar a mostrar como que a gente vende, consegue as moedas e quanto custa para melhorar um cinturão, a gente vai ver que esse custo de 5.000 é bem alto mesmo. Além dos benefícios que a cinta dá, elas permitem que a gente agregue medalhas, que dão vantagens adicionais ainda. Mas esse tópico das medalhas eu vou explicar um pouco mais pra frente, tá bom? Beleza. Aonde que fica isso? É muito simples, basta a gente ir no nosso roster, pegar um lutador, você vai ver o espaço para o cinturão, clica nele e seleciona a cinta que você vai poder selecionar. Você vai achar o seu inventário. Nesse inventário você vai ver que existem cintas comuns, cintas incomuns, cintas raras que eu não tenho aqui, cintas épicas e cintas lendárias. A diferença entre elas é a quantidade de medalhas que você pode adicionar. Então quanto mais a medalha, mais benefício o lutador vai ganhar. A cinta mais rara que existe, o benefício da cinta, existem cintas comuns e cintas com benefício. As cintas com benefício já são raras. O benefício mais raro e é o melhor que tem hoje é esse que chama turno extra, também chamado de cinta pula turno. Porque quando você quebra uma joia, o turno volta para você, como o golpe pula turno dos zumbis, que a gente já conhece bem. Esse tipo de cinta hoje deve ajudar você a determinar qual é o seu melhor lutador, ou qual é o lutador que você deve investir os seus recursos. Eu consegui o Mr. T, que é um atacante, e eu já tinha o Ken Shamrock, que também é um atacante, só que o Mr. T era 3 estrelas pratas e o Shamrock era 3 estrelas bronze. Só que o que realmente determinou não foi a raridade deles, foi essa cinta aqui, que é uma cinta Legend pula turno. O que eu faria com que o Mr. T pudesse ter 2 movimentos no mesmo turno. Então eu comecei a investir nele, lógico. E veja que eu falei cinta Legend, porque cada cinta tem exigências, requisitos aqui embaixo. Exigências de gênero, então masculino ou feminino, exigência de classe, nesse caso não tem uma classe, mas tem cintas que exigem só para um tipo de classe, tem de era, exigência de era, nesse caso Legend, de raridade, veja que é sempre lutador 3 estrelas. Para cima, 1 estrela, 2 estrelas, não tem jeito. E tem as cintas de Tag Team, que um dos exemplos é o DX, que são os lutadores Triple H
e Shawn Michaels, que são os lutadores do VIP, tá? Você já percebeu que quando existem, algumas vezes as cintas vêm parar aqui na nossa lista de prêmios? Isso acontece porque o nosso inventário está lotado. Então, como que eu faço para conseguir tirar aquelas cintas que estão no inventário e consigo trazer para cá? A gente precisa vender as cintas, tá? Senão, eu não consigo tirar ali as cintas da lista de prêmios, e a gente sabe que depois de 7 dias os itens na lista de prêmio são deletados automaticamente. Então a gente precisa ter atenção com isso. Então, Shadow, como que eu vendo essa cinta e como eu libero esses espaços? Veja, vamos pegar aqui um lutador que eu ainda tenho uma cinta, um espaço. Você clica em reforçar e ele vai mostrar o custo. Se eu não me engano, o custo tem custo de 3.000, tem pro segundo slot, tem custo de 8.000 pro terceiro slot, custo de 12.000 pro quarto slot e custo de 24.000 moedas pro quinto slot. Como eu falei, 24.000 é muita coisa, e se você ficar gastando moeda para trocar, para retirar uma cinta de um lutador e colocar em outro, você vai atrasar esse desenvolvimento. Provavelmente mais para frente pode ser que esse custo de 5.000 não seja tão caro, mas agora não vale a pena. E veja, vamos liberar. Eu tenho 3 cintas lá no inventário, eu tenho algumas cintas aqui que foi a que eu usei para fazer esse vídeo, para mostrar as raridades. Para vender, vamos vender elas. Para vender a gente tem que selecionar, clicar em vender. E aí quando eu estou nesta tela, eu posso selecionar outras cintas. Então eu já estou selecionando essas duas, a comum e a incomum. E essas duas vão me dar apenas 150 moedas. É muito pouco, imagina para você juntar 5.000. Então, por isso que eu falo, selecione bem e coloque a cinta naquele lutador que vale a pena, no seu campeão, tá? Então, no momento que você já liberou alguns espaços, a gente vai conseguir colocar as medalhas, certo? Ah não, desculpa, antes de ir nas medalhas, aonde eu ganho essas cintas? Como eu comentei, as expedições, você consegue as cintas mais simples, as cintas raras, as cintas comuns, incomuns e raras. Se a outra opção para você conseguir cintas épicas e cintas legendárias são os eventos. Então vamos dar uma olhada quais cintas a gente tem no evento atual. A gente tem cintas no evento solo. Se você fechar, você consegue uma cinta épica para um dos lutadores novos, o Typhon ou o Brutamontes, a sua dupla. Mas também praticamente todos os prêmios dão uma cinta épica que, olha, pode dar um bônus variado. Ou seja, na hora que você consegue essa cinta, você coleta ela, você tem a chance de ter os bônus que eu comentei. Quais são os bônus além do pula-turno, além do turno extra, que é o melhor bônus? Tem defesa de danos de joias, tem nada que você pode não ter nenhuma, impulso de dano de joias, que é aumento de dano em joia, aumento de vida, defesa de dano de golpe ou aumento de dano de golpe ou pula-turno. No caso, acho que essa não tem, mas essa daqui tem o pula-turno. Então aqui você vai conseguir o cinturão e esse cinturão vai ter um benefício. Não tem a opção de ter, se você pegar essa cinta legendária sem benefício, como as outras, que mostra o nada. Beleza? Então, os eventos são os melhores lugares para a gente
conseguir uma cinta rara, uma cinta com 4 slots ou 5 slots, e também com um benefício. Mas aí, depois que você começa a tirar os espaços, a gente começa a colocar as medalhas. As medalhas são esses 4 tipos, depois tem esse quinto aqui em cima que eu vou falar no final. É meu último ponto deste vídeo. As medalhas são aumento na defesa de movimento, ou seja, diminui o dano que o movimento dá. Defesa de joia, então diminui o dano que uma joia, que ao quebrar o lutador ou o adversário, ao quebrar a joia, vai dar em você. E as outras duas medalhas são medalhas de ataque, então ele aumenta o seu dano de movimento e aumenta o seu dano de joia. Sim? Então eu dou preferência sempre por umas medalhas que dão um aumento ou uma defesa em porcentagem. Eu não gosto das medalhas que dão um benefício fixo, como 500 de dano a mais ou a menos. Porque quando você aumenta o seu lutador, quando ele já está em 4 estrelas pratas, 4 estrelas ouros, se você colocar 10%, vai ser 300. Se você colocar 17%, como está aqui, vai ser um valor muito alto, porque a base é alta. Então eu prefiro sempre as porcentagens, porque eu acho que vai dar um benefício maior do que um benefício fixo. Beleza? Outro benefício é o terceiro, aumento de vida. Por exemplo, os atacantes. É a classe com menor vida no jogo. Se você coloca uma medalha que, além de dar um benefício de dano e além de dar um benefício de defesa, você consegue aumentar a vida, você consegue diminuir essa desvantagem que a classe tem. Então esse é um benefício que eu gosto bastante, então eu mantenho as medalhas no meu inventário que dão porcentagem, que aumentam, que dão benefício em porcentagem, e aquelas que aumentam vida. As demais eu vendo e a gente vai mostrar aqui como vender. Eu acho que eu não tenho muito, porque eu já tinha feito uma tentativa então, de gravar esse vídeo, então, mas eu tenho uma aqui. Você aperta em vender, nessa tela você pode escolher outra medalha para vender. Se você tem muitas, você escolhe todas aquelas que você quer vender e vende todas de uma vez, tá? Veja, essas moedas de medalha, elas são muito mais fáceis de conseguir, porque primeiro a gente consegue as medalhas em todas as caixas loot dos modos inferno e do modo difícil, então conforme a gente vai jogando, a gente consegue no evento de chaves, a gente consegue medalhas de raridade 4, que são as medalhas que dão mais benefício. A diferença de raridade das medalhas é que uma medalha de raridade 1 ou 2 só vai ter 1 ou 2 benefícios. Uma medalha de raridade 3, raridade 4, ela vai ter essa lista de benefícios e os benefícios vão ser melhores. Então, obviamente, priorize as medalhas com maior raridade. Vamos mostrar como evoluir. Então, você não precisa ir voltar para selecionar os diferentes tipos de medalha. Nesse menu superior, você consegue trocar o inventário. De cada tipo de medalha tem o seu próprio inventário. Então, como é que eu faço? Eu já mostrei como eu faço para vender. Como eu faço para subir? É subir nível. E aqui você pode tentar uma tentativa ou 10 tentativas. Para ficar mais fácil, eu sempre tento 10. Nesses primeiros níveis é muito fácil. Normalmente na primeira tentativa você sobe. Fazendo e lembrando que se você sobe uma medalha, você completa uma missão. Então eu vou subindo as medalhas uma a uma para não correr perigo, certo? Até para poder acumular moeda de medalha e também para não correr o risco de, puxa, eu não tenho medalha para subir, então eu vou subindo dia a dia
E isso não é um benefício que te ajuda, mas não é um benefício essencial que me faz pensar que eu devo correr para ter tudo no máximo. Eu vou com calma eu vou com calma subindo uma a uma. Acabei de subir as medalhas do Booker T Hall da Fame, agora eu estou subindo as medalhas do Andrade. Beleza? Então, eu já falei onde a gente consegue ganhar, já falei das raridades, então eu vou falar da aplicação. Veja, essas medalhas de dano, essa daqui, vamos sair daqui, ficar mais fácil. Essa daqui, né, nível 5, ela vai me dar 7% a mais de joias amarelas e ela vai chegar no máximo a 17,5% de benefício. Isso significa que hoje o meu Andrade, a joia amarela dá 2.300 de dano. Ao a medalha estar no máximo, eu vou conseguir, a joia amarela vai dar 2.730. Então ela vai dar 400 de dano a mais por joia que eu quebre. Lembrando que o Andrade é um lutador que usa a joia multiplicar. Então por isso que eu uso duas joias amarelas. Porque na jogabilidade do Andrade eu crio multiplicar em joia amarela e depois eu quebro essas joias amarelas. Então eu vou conseguir fazer um pin maior usando duas medalhas que aumente o dano de joias amarelas. Então eu tenho essa daqui, que é a medalha de aumento de dano. Então o dano principal dela, o benefício é em joia amarela. E eu tenho a medalha de aumento de dano em golpe, que me dá benefício também em joias azuis, porque é de acrobata. Então eu fico fazendo esse benefício. O ideal seria que me desse também aumento de dano de joia em amarelo, mas aí não dá. Um dia que eu conseguir uma medalha dessa, com certeza eu vou trocar. Então, considere o seu lutador. Ele usa multiplicar, ele é um lutador agressivo. Então, lutadores que usam joias multiplicar e joia poder são 100% agressivos. Então, vale a pena você escolher e priorizar as suas joias de dano nesses lutadores, porque o pin vai ser maior. Então, quais são eles? O Sting atacante usa a joia poder. O atacante Black Belt, que é o Karateka, usa a joia poder. O Booker T Hall da Fame usa a joia poder. E entre os lutadores que usam joia multiplicar, é esse o Andrade que eu estou mostrando. O Brett, atacante NWO. E o Anvil. Então, o Brett e o Anvil usam joias multiplicar em pretas. Então, dê preferência de colocar medalhas que dê benefício em movimentos pretos e dano de joia preto. Assim você consegue fazer um pin maior. Já nas joias defensivas, aqui que todas as defesas de golpe são de mais 9%, então você está defendendo o golpe em 9%, isso significa que você vai absorver 9% do dano. Vale muito a pena aplicar isso em jogadores defensivos que usam joia poder. Então o Typhon, o lutador mensal, é um lutador que usa joia poder. O Booker T exibido cria 9 joias poder, joias proteção. O Fandango e o Macho Man Madness. Então você vai colocar aqui tanto a medalhas que diminuem bastante o dano geral. Acho que essas aqui que pegam todos os tipos de joias são as melhores para esses lutadores. E assim você vai conseguir absorver mais o dano e não tomar tanta porrada. E com a habilidade do lutador vai conseguir vencer a luta. Essa é a aplicação dos cinturões e medalhas para você conseguir construir o seu lutador. E por fim eu vou mostrar esse último slot, esse último espaço, que não é o nome, não é medalha, é placa de habilidade. Ele foi lançado um pouco depois que a Scope ele lançou os cinturões e as medalhas no jogo.
E as únicas 3 placas que eu tenho foram as placas que eu ganhei no evento de lançamento, porque elas são extremamente raras. Você precisa conseguir terminar alguns eventos que precisa gastar o cash, gastar as moedas, e eu não tenho outras. Mas a que eu tenho já são muito apelativas. Essa daqui é uma placa para escapar. Ela, no momento que você está sofrendo uma submissão, ela dá 33% de chance dessa placa quebrar 30 joias submissão automaticamente. Então imagina o Ed, também um gameplay que eu mostrei de um lutador que usa submissão. Alguém usando essa placa simplesmente vai quebrar todas as minhas joias submissão e eu vou sair da submissão dele sem ter as cargas do meu golpe drenada. Então esta placa é muito boa. A segunda se chama Detonação Caótica. Ela aumenta a chance de dano crítico em 10%. E toda vez que você dá o dano crítico, você tem uma chance, você vai criar uma joia blaster, que são as joias detonar, que é a joia, por exemplo, do Big Cass, né? Aquela que explode uma área. E se você der um dano crítico, essas joias explodem. Então, é uma joia que vai aumentar o dano. Como eu comentei, um Goldberg, um Big Cass, até o Brutamontes, que foi o lutador do evento de 2 meses ou 3 meses atrás, seria um ótimo lutador para usar esta placa. E por fim, golpe baixo, acho que é uma placa de um benefício geral. Toda vez que você consegue acertar um dano crítico, no turno seguinte o seu adversário tem uma redução do dano de joia em 50%. Então essa daqui é uma ótima placa também. Só que como eu ainda não consegui liberar, eu não sei muito bem quanto que custa. Me parece que todos os dias a gente ganha 10 moedinhas, que é o custo de remoção. E aí eu acho que você consegue fazer uma troca, mas eu ainda não consegui mexer muito nessas placas, então não tenho muita experiência nela. Não tenho muita experiência com elas. Assim que eu tiver, eu faço um vídeo dedicado só a elas, beleza? Então é isso, pessoal, era tudo isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu bastante trabalho, então deixa o like aí. Se você gostou, manda esse vídeo para os seus conhecidos que têm dúvida sobre as cintas. E se você não é inscrito no canal, inscreva, que eu estou montando bastante conteúdo de dicas do jogo, beleza? Obrigado e até logo. Tchau!